Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nessa noite. Pedir que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e pelo Teu Espírito, Senhor, venha nos dar sabedoria para aprendermos, Senhor, com a história, a nossa história, Senhor, e enxergarmos como, de maneira poderosa, o Senhor tem cumprido a palavra que Paulo diz em Filipenses 1,6. O Senhor continuou a obra, ó Deus, que o Senhor começou lá em Pentecostes, Senhor, e o Senhor tem continuado a obra que começou na nossa vida, e a Tua palavra nos garante que o Senhor vai completar. Por isso, queremos Te louvar por ver, Senhor, ó Deus, que em plena fraqueza do Teu povo, Senhor, seguindo outros caminhos, o Senhor foi lá com Tua mão forte e poderosa e os resgatou e os trouxe de volta à jornada, Senhor, tendo como fruto hoje as nossas vidas, Senhor, depois de tanto tempo, Senhor. Por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa obra maravilhosa que o Senhor nos faz enxergar na história e que nos dá segurança de que o Senhor está fazendo essa mesma obra hoje e o Senhor vai completá-la. Por isso nós temos segurança. Por isso vem ser com a minha vida, vem ser com a vida dos Teus filhos e filhas. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 500 anos de Reforma Protestante, esse é o ano, não é, que nós estamos celebrando. Agora, 31 de outubro de 1517, a data foi firmada por causa daquela ação de Martinho Lutero, um monge agostiniano da Alemanha, em desafiar os teólogos católicos para um debate. Na verdade, Lutero não queria dividir a igreja, ele não foi um rebelde que queria acabar com a igreja. Dependendo do tipo de historiador e influência que você perceber nele, ele vai pintar um quadro não muito bom de Lutero. Mas Lutero, a exemplo dos outros que vieram anteriormente, ele queria ajudar a igreja. Ele havia percebido que alguns comportamentos e algumas doutrinas ensinadas pelo catolicismo medieval não estavam de acordo com as Escrituras, e como consequência disso, aquilo que ele achou mais grave, principalmente porque ele lidava com questões de salvação, foi o ato da igreja oferecer perdão por dinheiro. Então você poderia comprar o seu perdão, você não precisava reconhecer que era um pecador, se arrepender dos seus pecados, converter-se e crer em Jesus Cristo. Não precisava nada disso, só era você pagar aquilo que a igreja exigia pelo seu pecado e aí seu problema estava resolvido. Então isso foi a gota d'água para que Lutero simplesmente escrevesse 95 teses contra, mais especificamente a maioria delas contra essa prática de se vender perdão por dinheiro, e aí ele chama os teólogos católicos da época para debaterem com ele sobre esse assunto. Só que, como partilhamos a semana passada, a carta não apenas chegou aos teólogos católicos, mas chegou ao povo da Alemanha, chegou ao povo das nações ao redor e também chegou no Papa. E quando chegou na Igreja Católica, ele teve aquela série de consequências que, se não é protegido por Frederico, o eleitor da Saxônia, o príncipe da Saxônia, então ele teria seguido o mesmo caminho de John Hus, o mesmo caminho de Girolamo Savonarola, que veio antes dele, que foi morto por causa da defesa dele, do desejo dele, do esforço dele em ver na igreja a palavra de Deus sendo o fundamento da fé. Parece uma coisa absurda, não é? Hoje a gente não pensa nisso. Se você perguntar até para os católicos ou qualquer adepto de uma religião que é considerada cristã, o que a Bíblia é? Todo mundo vai dizer, ela é a palavra de Deus. E se já ouviu dizer alguma vez, vai dizer que ela é a regra de fé da igreja. Só que afirmar isso na era medieval, afirmar que a Bíblia era a regra de fé da igreja e a norma sobre qual a fé dos fiéis deveria ser depositada, era se expor a um julgamento, a uma condenação, e ia ser queimado na fogueira pela igreja. Porque a igreja medieval havia se distanciado tanto das Escrituras que ela não queria que a Bíblia, na linguagem do povo, chegasse à mão do povo. Motivo, gente, isso está em um dos documentos da Igreja Católica, da era medieval, porque se o povo tivesse a Bíblia na sua própria língua, eles iriam questionar a igreja.
Então esse tipo de problema eles não queriam. Por isso, a melhor forma era manter o povo ignorante acerca das Escrituras e fazer com que eles vivessem aquele cristianismo que foi criado e forjado pelo catolicismo depois que a igreja se perdeu no caminho, mais especificamente com a eleição do primeiro Papa no século VI, 590 por aí, e a partir daí as coisas começaram a desandar, chegando ao ponto das Escrituras não exercerem mais nenhum tipo de autoridade na igreja. Então Deus começou a levantar homens. Mesmo antes de Pedro Valdo, no século XII, Deus havia levantado alguns homens, mas cuja obra não teve tanta expressão. A partir de Pedro Valdo, que foi um dos primeiros pré-reformadores considerados, o clamor do povo para que a Bíblia voltasse a ser a palavra de Deus, isso começou a ecoar com maior intensidade. Era o desejo deles. O único desejo que esses homens tinham era que a igreja assumisse as Escrituras, a Bíblia Sagrada, como fundamento da sua fé, e para um perdido que está sem esperança no mundo, não se oferecesse os sacramentos, não se oferecesse as boas obras pessoais e nem tampouco um perdão oferecido por dinheiro, mas se oferecesse o Evangelho. E eles não apenas queriam que a igreja assumisse isso, mas eles queriam sair pregando para todo mundo. E aí, como consequência disso, eles foram perseguidos. Pedro Valdo, com um grupo que se converteu com a pregação do Evangelho feita por ele, foi perseguido e foi um dos grupos mais perseguidos durante a história. A primeira perseguição veio por volta de 1220, por aí, se eu não estou enganado. Entre 1170 e 1220, nesse período de 50 anos, eles foram bastante perseguidos, e a última registrada que nós temos de perseguição aos valdenses, como são conhecidos, foi em 1655, quando 1.700 valdenses foram assassinados pelo exército da Inquisição, ou como era conhecido, pelo exército do Papa. Então, nesse sentido, só naquela primeira leva de perseguição do século XIII, historicamente dizem que mais de 200 mil crentes foram mortos pela Igreja Católica, porque haviam deixado de crer nos sacramentos, de crer nas boas obras e de crer nas indulgências como caminho estabelecido para que a salvação os alcançasse. Eles resolveram crer unicamente em Jesus Cristo. Eles resolveram crer somente naquilo que a palavra de Deus ensinava, e em termos de salvação, somente naquilo que o Evangelho prescrevia. Depois de Pedro Valdo, tivemos na Inglaterra John Wycliffe, um sacerdote. O Pedro Valdo era um comerciante que abandonou tudo, abriu mão de toda a sua riqueza e se tornou um pregador itinerante e vivia de esmola. Era assim mesmo, e o grupo que o seguia também era assim. Hoje a gente não usa o termo esmola porque não é politicamente correto, a gente fala oferta missionária. Quando a gente vai tirar uma esmola para um missionário, a gente diz: ó, irmão, vamos tirar uma oferta missionária, porque a gente vai dizer que o cara é mendigo e coisa, é complicado, Então as pessoas se preocupam muito com a imagem hoje, mas na verdade era a maneira como se levantava sustento naquela época, e a mesma maneira como se levanta sustento hoje, só se mudou o nome. Mas ele largou toda a sua riqueza, era um homem muito rico, e se dedicou à pregação do Evangelho. John Wycliffe, um sacerdote, tinha o mesmo clamor. Ele queria que o povo tivesse a Bíblia na sua própria língua. Eles pudessem ouvir Deus falar, e é um privilégio. Nós às vezes não notamos isso, gente. E hoje nós sofremos, porque quando algo se torna popular demais, nós perdemos o senso de valor. E talvez isso aconteceu na nossa nação com a Bíblia Sagrada. Você vai lá, tem Bíblia, linguagem de hoje, Bíblia corrigida, anotada, comentada, de Genebra, de Shed, Viva a Vida, e aí você vai na prateleira e não sabe o que é que escolhe. Só que tem tanto que se tornou comum. Para quem tem o privilégio de ver os vídeos na internet, onde é feita distribuição de Bíblia nos países que o Evangelho é proibido, você vê o que é que a pessoa faz. Então, para aquelas pessoas é o tesouro mais valioso que se tem.
Então, naquela época, ele entendia isso, que a única maneira de o povo ouvir a voz de Deus de maneira clara é se eles tivessem a Bíblia na sua própria língua. E aí, a exemplo de Pedro Valdo, John Wycliffe faz a primeira tradução da Bíblia para o inglês. E isso trouxe problemas sérios, ele foi perseguido, a igreja o odiava por causa disso, ele foi protegido, né? Alguns reformadores, pelo menos os que não morreram, por causa do clamor deles para que a Bíblia voltasse a ser a regra de fé da igreja, os que não morreram foi porque Deus levantou gente muito rica para protegê-los. Então, um que não morreu por força da perseguição católica, queimado numa fogueira como herege, foi John Wycliffe, porque ele foi protegido por alguns ricos da sua época, e ele morreu de morte natural, só que 30 anos depois da sua morte, no Concílio de Constância, em 1415, a igreja condena ele como herege, manda desenterrar os ossos dele, queima os ossos dele em praça pública e depois pega a cinza e joga no rio, para dizer, nós nos vingamos dele. Então é o primeiro caso de que eles mataram morto, por ódio. Mas é um absurdo para você ver até onde a liderança da Igreja Católica nutria ódio por homens que queriam que os fiéis pudessem ter a Bíblia na sua língua como nós temos. Para que os fiéis da sua época pudessem ter o privilégio que o pastor lá na frente dissesse, irmãos, vamos abrir no Salmo 145. E nós pudéssemos entender, não fosse como era comum até alguns anos atrás, era lido em latim, e você não entendia nada, e depois ia perguntar para o padre, o que o senhor leu ali, o que ele dissesse você aceitava. Mas hoje nós temos o privilégio de não compreender o texto, porque o pastor explicou, mas o fato dele estar na nossa própria língua, e aí sim, nós, à medida que o texto vai sendo lido, e as grandezas de Deus sendo demonstradas, como nesse Salmo 145, nós possamos louvar a Deus por isso. Mas por esse privilégio, para que nós tivéssemos ele hoje, o sangue de muitos homens de Deus foi derramado. Então, John Wycliffe foi preservado, não foi morto pelo catolicismo, mas o catolicismo deu um jeito de matar ele depois de morto de novo. Depois de John Wycliffe, na Tchecoslováquia, região da Boêmia, Deus levantou um sacerdote chamado John Hus com o mesmo propósito. John Hus ele desafiou a Igreja Católica, primeiro porque ele fazia a sua missa na própria língua do povo. Ele não fazia a missa em latim. E ele pregava as escrituras na língua do povo, e isso nutriu uma certa oposição. Ele foi chamado a atenção, os líderes religiosos pediram para que ele parasse, mas ele se negou. Ele se negou a deixar de pregar na língua do povo, e como consequência disso, das suas posições e da denúncia que ele fazia com relação aos pecados do catolicismo, ele foi condenado à morte. E por ele ser apoiador de John Wycliffe, que a igreja matou depois de morto, ele foi considerado um herege e foi queimado numa fogueira. E pouco antes de se acender as chamas, ele disse, vocês estão assando um ganso magro. A expressão ganso é porque o nome dele, Hus, significa ganso na língua tcheca. Então ele disse, vocês vão matar um ganso magro, vão queimar, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. E ele vai cantar, e vocês vão ter que aguentá-lo e não vão poder assá-lo. Isso aconteceu em 1415. Em 1515, Lutero se tornava professor da Universidade de Wittenberg, e aí, nessa entrada dele como doutor em teologia na Universidade de Wittenberg, é que as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque ele foi ser professor de Bíblia. E como professor de Bíblia, deram 4 livros para ele ensinar. Salmos, que trata de liturgia de culto, Romanos, Gálatas, que trata da doutrina da salvação pela graça somente, e o texto de Hebreus, que é um hino de exaltação a Jesus Cristo e a obra da salvação que ele começou, a tal ponto que perto da obra dele as outras simplesmente perdem o seu valor.
E aí ele vai do capítulo 1 até o capítulo 10, exaltando a pessoa de Cristo, depois vem a mediação de Cristo, depois vem o sacerdócio de Cristo, depois vem a aliança que Cristo estabeleceu, e depois o sacrifício de Cristo, mostrando que em Cristo Deus realizou a obra completa da salvação. E que se uma pessoa passar por essa vida e terminar a sua jornada aqui sem depositar a esperança da sua eternidade em Cristo, o que resta para ela é uma certa expectação horrível de fogo e ardor que há de devorar os adversários. Então, a única esperança que um ser humano tem enquanto percorre a carreira que Deus estabeleceu entre o seu nascimento e a morte, de ter um fim bom e maravilhoso, é se ele ouvir o Evangelho e crer nele. Então, Lutero, ele se tornou professor dessas disciplinas, tanto que, preparando a aula de Romanos, quando ele está fazendo a análise de Romanos 1,17, ele se converte. Naquela hora, todo o desespero de Lutero cai, porque ele descobriu que Deus absolve da culpa e do castigo eterno um pecador por ele crer em Jesus Cristo, e não porque ele foi bom o suficiente. Então, todo aquele fardo que ele carregava simplesmente se esvai. Lutero também ensinava a carta aos Gálatas, e ele diz que, enquanto ensinava a carta aos Gálatas, os trapos do papado caíam dele. Ele foi liberto do catolicismo pelas Escrituras. Não era um rebelde que queria destruir uma religião, mas alguém que estava andando em trevas e viu a luz brilhar. Então, a partir dessa ação e desse trabalho de Lutero, a reforma alcançou a Alemanha, e da Alemanha outras nações ao redor. Mas, paralelamente a essa obra que Deus estava fazendo na Alemanha, alguns historiadores chegam a dizer que a reforma, na verdade, não começou na Alemanha, mas começou na Suíça. Porque, paralelamente a essa obra que Lutero fazia na Alemanha, na Suíça, Deus levanta um homem chamado Ulrico Zwinglio. E ele exerceu um papel muito importante, principalmente porque ele foi o precursor do trabalho de retorno da Igreja às Escrituras Sagradas como regra de fé na Suíça, trabalho esse que foi depois consolidado por João Calvino, e aí nós não podemos negar. Se Zwinglio foi o primeiro teólogo da Reforma, Calvino foi o maior. Calvino, ele sistematizou todas as coisas. Possivelmente, a semana que vem ou a outra, nós vamos estar falando sobre ele, mas o trabalho de Zwinglio, ele foi muito importante. E aqui nós queríamos apresentar esse homem para vocês. Infelizmente não tem o filme dele na internet, como também não tem o filme de João Calvino até agora, mas se você quiser assistir o filme, eu soube que teve irmãos aqui que depois que eu falei sobre Lutero, chegou em casa e assistiu o filme Lutero. E o filme de John Wycliffe, o título do filme é John Wycliffe, A Estrela da Manhã, ou A Estrela da Manhã. Então, a biografia dele foi transformada no filme, está no YouTube, liberado para assistir. Também temos a figura de John Hus, que foi aquele sacerdote tchecoslovaco, que ele exerceu o seu trabalho na região da Boêmia, na Tchecoslováquia, e ele foi influenciado por Wycliffe, e os dois influenciaram Lutero. Então, nesse sentido, o filme dele está lá no YouTube, a biografia John Hus. Temos o filme Lutero, pelo menos 3 na internet. Se for para inglês, deve ter uns 4 ou 5. E depois do Lutero, nós temos o filme que é o Contrabandista de Deus, que é o filme que conta a história de um reformador de segunda geração, chamado William Tyndale, e ele traduziu a Bíblia para o inglês. Talvez você diga, pastor, ele traduziu do inglês, mas o Wycliffe não fez isso. O Wycliffe traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Ele não sabia grego. Mas no século XV para XVI, foi lançado uma cópia do Novo Testamento grego original. E agora, conhecedores de grego, os reformadores traduziam a Bíblia não mais do vernáculo do latim, mas agora do grego. Então foi a primeira tradução
do grego para o inglês feita, e infelizmente pela traição, e a gente olha assim, do melhor amigo dele, ele foi preso e foi morto pela Igreja Católica. Eu fico assim, né, para você ver aqui, até que ponto de cegueira chega o ser humano, principalmente o ponto de cegueira que chegou à igreja. Por isso que aquele período do século 6 ao 16 é considerado a era das trevas da igreja, né? A igreja perseguindo homens que estavam traduzindo a palavra de Deus para que um crente pudesse ler. A igreja matando cruelmente homens que tinham como único desejo permitir, pensando hoje assim, se fosse hoje, que eu e você aqui no Brasil pudéssemos ler a Bíblia na língua portuguesa Brasil. Valeu a pena o sacrifício deles, a morte deles, mas dói no coração quando sabemos que era a própria igreja que estava perseguindo esses homens por tentar impedir que os nossos irmãos tivessem o mesmo privilégio que nós temos hoje. Então, esses 4 filmes estão no YouTube, você pode acessar. De preferência, tem o filme do Lutero Bonitinho, a cores, que é esse novo que saiu agora em 2003, mas quando você abrir lá, tem um filme Lutero, que se eu não me engano, ele é de 1949, é um preto e branco, mas ele é muito melhor que esse novo. Em termos de conteúdo, de história, assim, ele é muito bom. Então, nesse sentido, se você tiver lá, em português, Lutero, dublado, você vai ver um Lutero em preto e branco. Então, eu aconselho você, se você quiser ter um conhecimento mais acurado da história, assistir o Lutero preto e branco. Não que o novo não seja bom, ele é bom, mas o outro é mais detalhado nas questões do processo de verdade que levou Lutero até aquele fim. Então, Deus realizou uma obra na Alemanha, Deus, ao mesmo tempo, realizou uma obra na Suíça, infelizmente, possivelmente pelo fato de Zwinglio ter morrido muito novo. Ele foi morto numa guerra, numa batalha, e ele era capelão. Quando havia batalha, que os suíços eram enviados, ele ia como capelão antes da sua conversão para dar extrema-unção e confortar os soldados que haviam sido feridos e estavam morrendo. Mas nessa última ida foi uma briga entre católicos e protestantes que culminou com a morte dele já cedo assim. Então se acredita que por causa disso o seu nome não é tão lembrado como é de Calvino, que fez uma obra com mais tempo, apesar de ter morrido cedo também. Então Ulrico Zwinglio foi um reformador de primeira linha, como a gente chama, juntamente com Lutero. Ele era filho de uma família rica, e uma das coisas que a gente nota no que diz respeito aos reformadores e pré-reformadores é que, à exceção de Pedro Valdo, o caminho que Deus usou para fazer com que esses homens realizassem a obra foi o caminho do conhecimento. John Wycliffe, filho de família rica, não teve problema no que diz respeito a ter os seus estudos financiados. John Rose não teve tanto problema assim, mas já Lutero era pobre de marredecer. Quando o pai dele chegou a uma condição financeira melhor, Lutero já havia passado por esse processo de estudo, e de verdade Lutero, para fazer a universidade dele, alcançar os graus que ele alcançou, ele teve que pedir esmola por um tempo. Isso é histórico. Só que a esmola dele era diferente, né? Ele ia fazer serenata nas casas, né? Então ele era um ótimo cantor, então ele saía de casa em casa cantando, começava a cantar e depois pedia uma ajuda, dizendo que essa ajuda era para financiar os seus estudos, e com isso ele conseguiu a sua formação. Já no fim, uma família rica o adotou, e aí ele não teve mais que passar fome, né? Lutero, ele passou necessidade mesmo no que diz respeito à sua formação, mas foi alguém que chegou e alcançou, o grau era sempre o mesmo, né? Eles se tornavam mestre em arte, bacharéis em artes, depois mestre em artes que não é o que nós conhecemos hoje, né? Uma pessoa diz, eu fiz artes, você pergunta, você é pintor ou escultor? Naquela época não, você aprendia uma série de outras disciplinas que colaborariam para o seu aprendizado e para a obra que tinha que fazer. Então Deus conduziu essas pessoas. Então Zwinglio, ele era filho de uma família rica, e uma coisa chamou a atenção do seu pai logo quando ele era criança. O pai de Zwinglio já tinha 2 filhos que haviam sido enviados para ser padres, né, para serem monges.
E Zwinglio já demonstrava que ele possuía uma sabedoria diferenciada. Quando ele tinha 8 anos, ele chegou para o pai dele e disse para o pai: pai, eu acho que o castigo pelo crime da mentira deve ser maior do que o castigo pelo crime do roubo. E o pai foi perguntar para ele por quê? Porque ele disse: se a verdade é a maior das virtudes, então a oposição dela deve ser a pior, então tem que ter um castigo maior. E à medida que ele ia crescendo, ele tinha uma capacidade de assimilação muito grande, e aí o pai simplesmente não quis que ele fosse para o mosteiro como os outros irmãos, mas ele resolveu investir a fim de que futuramente ele pudesse ocupar uma posição de destaque. Então ele nasceu em 1º de janeiro de 1484, cerca de 2 meses, ou mais ou menos 7 semanas depois que Lutero nasceu. Então eles tinham praticamente a mesma idade. Ele entrou na sua vida acadêmica, os seus estudos mais formais, assim, eles começaram entre 1500 e foram até 1502. Quando a gente fala em ensino formal, a gente está falando de ensino secundário. Então eles passaram, normalmente eles aprendiam a ler e escrever no mosteiro ou em casa, e a partir daí eles já partiam para o estudo de maneira geral. Por isso que você lê a história do pessoal lá de 1400, 1300, 1500 e descobre que o cara com 20 anos já é doutor, 19 anos já é doutor, porque na verdade eles já começavam a estudar cedo, eles iam para a universidade cedo e como consequência disso os seus cursos terminavam cedo. Então ele fez o que nós conhecemos hoje como curso secundário, entre 1500 e 1502. Depois ele foi para a Universidade de Basileia, e na Universidade de Basileia, em 1504, ele alcançou o grau de bacharel em artes, e em 1506 ele se tornou mestre em artes. Lutero estudou nessa mesma época, e teve a sua formação nessa mesma época. Então Lutero ele recebeu o seu título o seu grau de bacharel em 502 e o de mestre em artes em 1505, Lutero na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Então, Deus estava fazendo a mesma obra em 2 lugares ao mesmo tempo. É a mesma obra mesmo, gente. O que um descobria, o outro descobria. O que um pregava, o outro pregava. E a maneira como Deus operava no meio do povo, a partir da pregação da palavra, foi a mesma. A grande diferença entre Zwinglio e Lutero é que a reforma se estabeleceu na Alemanha a partir dos príncipes, mas na Suíça não. Ela se estabeleceu a partir do povo. Foi o movimento do povo ao conhecer e ouvir a pregação das Escrituras que levou a Suíça, mais especificamente a cidade de Zurique, a abandonar o catolicismo e estabelecer naquela época o protestantismo. Então, ele recebeu uma ótima formação, ele foi influenciado por um teólogo católico que havia na época, Erasmo. Ele era humanista, e quando a gente fala em humanista naquela época, era um movimento cultural que surgiu, que estimulava as pessoas a fazerem as pesquisas, principalmente no que diz respeito ao pensamento filosófico nas fontes, não é? Então eles voltaram a estudar os filósofos gregos e os livros antigos dos pais da igreja, e como consequência disso foram forçados a aprender grego, em alguns casos hebraico. Então Zwinglio, ele foi estimulado, ele tinha uma paixão muito grande pela Escritura. E isso era a marca, o que foi que Deus fez com esses homens para que eles se devotassem e expusessem a sua vida aos perigos que eles correram. Eles amavam a palavra de Deus. Mesmo sendo isso era distinto numa época em que os padres nem conheciam a Bíblia. E se fosse subir para os níveis mais altos da autoridade católica, que não era por trabalho para o reino, mas era por favor político ou por dinheiro que era vendido os cargos. Então, nesse sentido, numa época em que a liderança católica não conhecia absolutamente nada das Escrituras, então nós temos um homem devotado às Escrituras. Então ele foi estimulado por esse teólogo a se debruçar no estudo das Escrituras. Então ele pessoalmente, como autodidata, ele aprendeu grego. Então Zwinglio, ele aprendeu a ler as Escrituras no grego, tanto que, para você ter uma ideia, com 23 anos,
ele sabia todas as cartas do apóstolo Paulo no grego de cor. É um absurdo, assim, você imaginar algo assim. Mas Zwinglio, ele sabia as cartas de Paulo de cor, ele citava as cartas do apóstolo Paulo na língua original. Zwinglio, ele se tornou padre e ele ascendeu, né, no sacerdócio. Ele começou a ser sacerdote na cidade de Glarus, na igreja que ele fazia parte quando era criança, no início da sua caminhada, e ele passou cerca de 10 anos lá. Os suíços, eles tinham um costume que Zwinglio aprovava de início, mas depois ele passou a combater. Os jovens da Suíça, eles tinham o costume de se vender para as batalhas, eles eram soldados profissionais. E eles eram conhecidos no mundo todo. Soldados profissionais é um termo para mercenário, tá? Mercenário vocês já entendem. Então, os reis, até o Papa, quando queria participar de uma guerra, não era normal ele ir selecionar jovens suíços para lutar nessa batalha. Então, Zwinglio, ele pelo menos foi para 2 guerras ser capelão. Mas houve uma batalha lá em que 2 reis se opuseram um ao outro e ambos os reis contrataram jovens suíços para lutar. Nessa batalha, mais de 10.000 jovens morreram. Você poderia dizer, mas foi numa guerra, pastor. O problema é que a guerra de nações que não eram a Suíça levaram a óbito 10.000 jovens suíços, e foram os suíços contratados pelos 2 reis que mataram os suíços. Só que, hoje a gente chega numa cidade, eu não sei aqui em Praia Grande qual é a fonte de renda maior. É arroz? Se você chegasse na Suíça, naquela época, mais especificamente naquela região de Zurique, lá de onde ele estava, você perguntava qual é a maior fonte de renda aqui? Os soldados. Era o mercenarismo. Então, nesse sentido, quando houve esse massacre em que quase 10.000 jovens morreram, 10.000 suíços, numa guerra de suíço contra suíço, que não era uma guerra da Suíça, então Zwinglio começou a pregar contra, e como consequência disso, ele deixou de ser padre na cidade, foi mandado embora. Ele foi ser sacerdote em um mosteiro, e depois de algum tempo, pelo fato de ele ser um ótimo pregador, então ele foi levado para a capital, e a partir dali ele se tornou o que era chamado na época de sacerdote do povo, não é? Ele se tornou o pastor, que é o termo usado historicamente, mesmo sendo padre, da maior catedral que existia lá, que era a grande catedral, e ele era chamado de sacerdote do povo. Então ele foi a Zurique, e em Zurique ele passou a exercer o seu sacerdote na grande catedral, e isso ajudou muito ele a transmitir a verdade do Evangelho àqueles que não o conheciam. Então, Zwinglio, ele celebrou a sua primeira missa como sacerdote no dia 29 de setembro de 1506, e ele ficou na cidade de Glarus entre 1506 e 1516, cerca de 10 ou 11 anos, e ele sentiu o peso do sacerdote. Ele tinha um senso de responsabilidade muito grande para com o rebanho. E ele chega a confessar que ele não via o trabalho sacerdotal dele como algo que transmitisse alegria por força do peso da responsabilidade. Então ele diz o seguinte acerca do trabalho que ele exercia como pastor de um rebanho. Ele diz: embora eu fosse jovem, os deveres eclesiásticos me inspiravam mais temor do que alegria, porque eu sabia e continuava convencido de que teria que prestar contas do sangue da ovelha que perecesse como consequência do meu descuido. Então ele pesava muito, ele tinha uma preocupação muito grande com isso. Embora ele tenha nutrido já no decorrer da sua vida essa oposição às guerras, em relação ao recrutamento de jovens suíços para guerrear por outras nações,
por outros países, ou seja, até para servir ao Papa. Foi quando ele servia como capelão durante uma guerra civil, a Guerra de Kappel, que foi uma guerra na Suíça entre católicos e protestantes. Ele veio a morrer, então ele foi morto numa batalha. Ele havia ido para a batalha e ele foi ferido. E o exército da Igreja Católica o encontrou e o reconheceu. Então o que foi que eles fizeram? Eles deram a ele o que eles chamavam de castigo de traidor. Ele foi morto, depois de morto ele foi esquartejado, depois de esquartejado os seus pedaços foram partidos em partes menores, eles foram queimados, a cinza do corpo queimado foi juntado com esterco e depois foi misturado para que as pessoas, por força disso, não viessem ter uma boa lembrança da morte dele. Mas foi a maneira como os católicos eles se vingaram de Zwinglio, matando, esquartejando, queimando e misturando as suas cinzas ao esterco, como se isso fosse o máximo de humilhação a que eles pudessem submeter alguém que abandonou a fé católica e abraçou o outro caminho. Lembrando que o caminho que ele abraçou foi depositar sua fé na palavra de Deus como regra de fé da igreja e depositar a confiança da sua salvação na obra de Jesus Cristo. Ele serviu como pastor depois de 1516 a 18 em Eisleben e lá nessa cidade ele enfrentou um problema semelhante ao de Lutero, não é? Lá na Suíça tinha um vendedor de indulgência, um monge franciscano. Ele era até conhecido como o Tetzel da Suíça. Ele vendia carta de perdão. E Zwinglio, quando teve conhecimento disso, ele foi afrontado por esse monge e a partir daí Zwinglio começou a pregar contra as indulgências. Lembrando, ele não conhecia Lutero até agora. Não conhecia. Nem sabia quem Lutero era. Mas ele estava enfrentando os mesmos problemas e estava combatendo da mesma maneira. Em 1519 ele se converte, aí sim ele vem se converter, ele vem ter uma experiência de conversão que marcou a vida dele. Os historiadores dizem, primeiro, que pode ter sido por força de uma doença, né? Aquela peste negra ainda vinha e voltava, e ela atingiu a cidade em que ele estava. Dos 7.000 habitantes, 2.000 morreram. E uma coisa que nos chama a atenção na história, infelizmente para a nossa vergonha, é que quando a doença chegou na cidade, quem foi as duas classes de trabalhadores que fugiram primeiro? Foram os médicos e os pastores. Só que Zwinglio não, ele ficou na cidade para cuidar dos doentes. Ele não foi embora, ele pegou a doença, agonizou à beira da morte por quase 3 meses, mas Deus recobrou a saúde dele e por força disso ele passou a ser extremamente admirado. Porque enquanto aqueles que deveriam estar lá ajudando fugiram, ele bateu o pé e ficou lá cuidando do povo. E nessa época também ele teve contato com os escritos de Lutero, só aí. E as pessoas dizem que pela experiência que ele teve em meio ao sofrimento da dor e o conhecimento daquilo que Lutero estava pregando como a questão de salvação, panfletos chegaram até ele, então dizem que ele veio se converter por causa disso. A partir daí, a obra de reforma, de retorno dos cristãos ao cristianismo bíblico, ela passou a se desenvolver. E pelo menos 2 casos são apresentados para dizer que a reforma começou a pegar a engrenagem mesmo por causa deles. O primeiro, parece uma coisa cômica assim, mas não é o que é conhecido como o caso das salsichas. Salsicha mesmo, foi salsicha de verdade. Então o que é que acontece? Na quaresma de 1522, você sabe que o catolicismo romano tem aquele costume de no período da quaresma passar 40 dias sem comer carne. Então o que é que acontece?
Existia um tipógrafo, que era o dono de uma gráfica, né, naquela época, e se hoje é mais fácil, tudo é feito por computador, mas até pouco tempo atrás era uma luta você colocar tipo por tipo para estabelecer a escrita. Imagine naquela época, fazia o quê? Há 20 anos ou um pouco mais que a imprensa tinha sido criada. Então havia um tipógrafo chamado Christopher. Ele estava fazendo um trabalho de reedição das epístolas de Paulo para serem imprimidas. Só que enquanto ele estava fazendo esse trabalho, que era muito exaustivo, os seus trabalhadores, além do cansaço físico, estavam famintos. Então o que é que ele fez no período da quaresma? Deu salsicha para os trabalhadores comerem. A notícia chegou no conselho da cidade e chegou ao conhecimento dos líderes religiosos, e como consequência disso, ele foi punido. Christopher, ele foi preso. Zwinglio escapou porque ele não comeu. Se ele tivesse comido, ele tinha se dado mal, mas ele não comeu carne, então ele saiu ileso disso. Só que chegou para Zwinglio um panfleto de Lutero que falava sobre a liberdade do ser humano no que diz respeito à sua expressão religiosa. Então, para Lutero, a igreja não podia obrigar os seus membros a se submeterem àquilo que não estava declaradamente claro nas Escrituras. Então, Zwinglio passou a considerar a ordem da igreja do jejum da quaresma como uma obra humana, porque as Escrituras não sustentavam isso. Então, o que é que acontece? Algum tempo depois, alguns dizem influenciado por esse panfleto de Lutero, ele pregou um sermão intitulado Sobre a Escolha e a Liberdade a respeito dos alimentos. Então, essa proposição de que a igreja não podia obrigar fez com que, na quaresma seguinte, os membros da igreja dele comessem carne. E o que é que Zwinglio faz? Ele apoia. Ele não é de maneira nenhuma contra a quebra da tradição católica da quaresma, porque ele dizia que não havia fundamento nas Escrituras para que pudesse ser sustentada essa prática. Então, era o homem livre para jejuar, podia jejuar se quisesse, mas se não quisesse, isso não implicaria em pecado para ela. O outro fator que acelerou esse processo foi que ele rompeu com aquela tradição católica da liturgia que já vinha preparada em latim. Até hoje, eu estava dizendo ontem em Santa Rosa, que às vezes eu estou em casa, eu quero assistir alguma coisa e passa naqueles canais católicos. E às vezes eu paro só para escutar como é que está a missa. Gente, é uma coisa interessante, né? Eu me converti, olha, já dá para fazer a festa, né? Não, é o ano que vem. Então eu vou poder dizer que eu servi mais a Deus do que ao mundo, né? Porque eu me converti com 26, fiz 52, eu tenho que completar 53 para dizer, cheguei lá. 26 anos atrás eu me converti. Eu deixei de frequentar a igreja católica com cerca de 15, 16. E se eu paro para ver como é que está as coisas hoje, não tem jeito. Aí a pessoa está lendo aquele papelzinho, ele tarará, e na hora que ela termina de ler a parte dela, a resposta automaticamente abre na minha cabeça. Então, 37 anos depois que eu saí da igreja católica, eu ainda sei a missa toda de cor. O que é que Zwinglio fez aqui? Isso já era uma prática naquela época, só que vinha em latim. Ele rompeu com isso. E ele, como ele sabia grego, como ele já tinha o Novo Testamento grego, ele passou a expor a Bíblia versículo por versículo para o povo. E ele começou com o Evangelho de Mateus. Ele expôs todo o Novo Testamento para a igreja em 6 anos. Menos o livro de Apocalipse, que ele não acreditava que foi escrito por João. Alguns historiadores dizem, né? Mas ele expôs as Escrituras, e à medida que as Escrituras eram pregadas, os olhos do povo iam sendo abertos. E ele não estava nem aí, não estava preocupado se o que ele descobriu nas Escrituras era contra aquilo que a igreja pregava. Ele pregava. E ele pregava, e ele anunciou e pregou as Escrituras fielmente por cerca de 6 anos, e como consequência disso, já que em Zurique
o povo, havia era como a igreja batista, assim, né? Tudo se decidia em assembleia. Então, o povo não estava mais aceitando as práticas católicas, nem tampouco as doutrinas que eram impostas sobre ele. Então, o conselho da cidade convidou os estudiosos para fazer um debate. Eles iriam decidir, porque, um exemplo, naquela época era o conselho da cidade e o povo que decidia que tipo de fé ia ser abraçada na Suíça. A fé do povo não era imposta, e por força das pregações de Zwinglio foi simplesmente convocado algumas reuniões ou algumas disputas, assim, alguns debates, para que se decidisse se o povo ia ser católico ou não. E aí 3 debates foram estabelecidos. Um em 1523, haviam 600 pessoas no recinto. Depois, outro novamente, esse foi em janeiro. Depois o segundo foi em outubro de 1523, e havia 900 pessoas. E o terceiro foi no dia 20 de janeiro de 1524. Os historiadores dizem que os católicos não foram. Ninguém queria debater com Zwinglio. Imagine, não foi ninguém lá debater com ele. E ele teve a oportunidade de expor toda a doutrina da salvação para o povo a partir das Escrituras. A partir das Escrituras. Ele escreveu 67 artigos ou conclusões a partir do ensinamento bíblico que ele defendeu, semelhante àquelas 95 teses de Lutero, mas mais profundas. Era um tratado teológico profundo. Então, nesse sentido, ele escreveu essas 67 conclusões por causa desse debate, e aí ele apresenta para a Assembleia, e a Assembleia vota. E por causa da sabedoria de Zwinglio em apresentar as Escrituras para o povo como regra de fé e aquilo que as Escrituras ensinavam, a reforma foi estabelecida em Zurique em 1525. Eu queria dizer para vocês o que foi que aconteceu lá. Eu só tenho que achar, porque eu já falei isso aqui tudo. Agora, cheguei. 1525, por força da vitória de Zwinglio naqueles debates que foram estabelecidos, a nação escolheu se tornar protestante. Só que houveram alguns lugares, como estados assim, não é? Alguns cantões, como eram chamados, que ainda permaneceram católicos. Foi uma briga, uma guerra entre esses cantões católicos com os protestantes que culminou com a morte de Ulrico Zwinglio. Mas em 1524, lá em Zurique, né, seguindo a liderança de Zwinglio, ele tinha uma liderança muito forte, foi determinado que todas as imagens deveriam ser tiradas da igreja. Então, as imagens não poderiam fazer mais parte. Também em 1524, rompendo de forma clara com a tradição católica, Zwinglio se casa com uma viúva, Ana Reia, e ele tem alguns filhos com ela, mas o fato dele haver casado como padre, então isso já mostrava o tipo de rompimento que ele havia estabelecido em seu coração com relação à igreja naquela época. Se diz que até esse tempo do casamento ele ainda não tinha tido contato com escritos de Lutero, mas isso não é uma coisa muito clara para isso. 1525, aí sim o movimento ganha força em Zurique, na Suíça, e em 14 de abril de 1525, oficialmente a missa foi removida da igreja. Não tinha mais missa. Agora eles começaram a introduzir o culto protestante, que a diferença deles para nós é um detalhe, gente. Lá eles abriam o culto com a leitura, faziam uma oração que demorava muito. Em média, cantavam um hino, o pregador pregava de 2 a 3 horas, depois tinha uma oração e acabou. Então era uma coisa assim. Quando eu me converti, há 26 anos atrás, a igreja que eu frequentava era assim. O culto só tinha hora para começar.
Era normal o culto começar às 7, terminar de meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã, com 2, 3 horas de pregação. Quando eu vim aqui para Santa Catarina e o povo me viu pregando 1 hora e meia no culto, ficaram escandalizados. Mas isso era pouco, diante de parte da minha caminhada lá. Então nós estávamos acostumados com isso, a gastar tempo ouvindo a palavra de Deus, mas a missa foi abolida e o serviço de culto protestante foi iniciado em Zurique e nas cidades ao redor. Qual era o fundamento? Tudo deveria partir das Escrituras. Então a Bíblia era a regra da fé da igreja. Então se alguém tem fé dentro da igreja, essa fé tem que estar agarrada em alguma passagem bíblica, porque senão não é fé. Então Zwinglio escolheu implementar apenas o que foi ensinado nas Escrituras, e aí entra a divergência entre ele e Lutero, que era a questão do que deveria ser cortado. Para Lutero, se a Bíblia não proíbe, fica. Então a Bíblia não diz, olha, isso aqui é pecado. Por exemplo, naquela época não tinha violão. Só que a gente vai para a Bíblia e não descobre que está na Bíblia que para cantar um louvor a Deus tem que ter violão. Então, para Lutero, não está na Bíblia o violão, então pode deixar. Para Zwinglio, não. Não está na Bíblia, fora. Então, a primeira coisa que ele fez quando assumiu a igreja foi ir lá arrancar um órgão e jogar na rua. Porque não tinha que o louvor da igreja tinha que ser acompanhado por órgão. Hoje a gente tem aquele movimento puritano, né, que canta salmos sem cantava, tá? Se você acessar na internet o encontro desse ano, pasmem, o louvor estava sendo acompanhado por instrumento musical. Aí a gente vem, o que não é doutrina, cai, gente. Não tem jeito. Quando o pessoal abraça o legalismo, o que não é doutrina mesmo, cai. Eu fiquei abismado lá, o louvor sendo acompanhado lá por instrumento. Até pouco tempo atrás, não podia. Então, é uma coisa complicada. Mas o Zwinglio, ele foi assim. Não está na Bíblia, fora. Lutero, se a Bíblia não condena, pode ficar. Não tem problema, não é pecado. Então, seja para Zwinglio que não tivesse apoio explícito nas Escrituras, deveria ser rejeitado. Mas a partir daqui, tudo é igual. A Bíblia deveria ser na língua do povo lida e as pregações deveriam ser feitas na língua do povo e não no latim, para que o povo pudesse compreender aquilo que estava sendo dito. Segundo, a ceia. A partir daqui, os membros poderiam pegar o cálice e o pão. O que tecnicamente ocorreu com esse ato? Toda a autoridade que o sacerdote tinha de conferir salvação se foi. Qual é o papel do padre hoje, quando celebra a Eucaristia? Ele chega e dá o pão para o fiel, toma o cálice e impetra a bênção. O que é que ele está fazendo naquele momento? A partir do momento que ele tomou o cálice, que pela transubstanciação se transformou no sangue de Cristo, é que ele recebeu autoridade para conferir salvação aos fiéis. Agora não. Quando se deu o pão e o cálice, se ensinou para os fiéis que a salvação deles depende da obra que Jesus Cristo fez, e não mais da intervenção da igreja nem do sacerdote. Então eles estão celebrando a salvação que o Filho de Deus conferiu lá no passado, e não a igreja. Então, isso fez diferença, foi removido aquele status de super espiritual. Essa semana estávamos falando sobre isso, na questão do púlpito na igreja. Aqui ou em qualquer igreja, infelizmente algumas igrejas evangélicas têm uma mentalidade católica. Quando eu cheguei em Santa Rosa, há 15 anos atrás, o povo de Santa Rosa tinha uma mentalidade católica, com aquela história, pastor, tem que subir no púlpito quem tem unção, pastor. Foi uma das primeiras coisas que me disseram quando eu cheguei aqui, né? Há 15 anos, pastor, porque para subir naquele púlpito tem que ter unção. Aí eu olhei para a pessoa e disse, que bom, qualquer crente pode subir lá. Não, claro que é. Porque se não tem unção, não é crente. Está lá em 1 João 2, 20, 27. Então que bom, eu posso botar qualquer crente lá em cima. A pessoa ficou indignada. Porque o púlpito é o lugar dos super espirituais. De onde é que vem isso? Do catolicismo. Porque o púlpito da igreja católica é para distinguir o estado de espiritualidade de diferente entre o sacerdote e o resto do povo. Então, na ideia católica, o povo precisa do sacerdote para ser abençoado e para se manter salvo. Aqui não, a reforma rompeu disso.
É a fé em Jesus Cristo e a obra de Cristo que salva e mantém salvo o pecador arrependido. Então, nesse sentido, foi estabelecido agora, era um culto simples de comunhão, como a gente faz, louvor, oração e pãozinho e suquinho na mão de cada um. Teve um problema entre Lutero e Zwingli por causa disso, né? Eles não conseguiram ser amigos. Gente, pasmem, eram homens falhos. Então, morreram intrigados, tá? Por causa da ceia. Lutero acreditava na consubstanciação. Ele não acredita que os elementos se transformavam, mas ele acreditava que havia uma presença especial de Cristo nos elementos, mesmo continuando sendo pão e vinho. Zwingli não, Zwingli já crê como a gente ou a gente crê como ele, que é ser um memorial, que nos traz a lembrança da obra que ele fez. Mas foi um problema de interpretação. Lutero dizia, olha, está aqui, este é o meu corpo. E Zwingli dizia a mesma coisa, só que eles interpretavam de forma diferente o texto, e como consequência disso, eles não entraram em comunhão. Foi feita uma reunião, gente, para tentar fazer as pazes entre os dois, mas não teve jeito. Lutero se recusou a ter comunhão com Zwingli por causa da ceia. Ele até chegou a dizer para os seus amigos que Deus cegou os olhos dele e dos seus seguidores. Complicado. Então, nesse sentido, essa marca foi deixada para trás. Mas, a partir disso, aquela pompa das vestes sacerdotais que diferenciavam o sacerdote do povo também foi deixado para trás. Eles se vestiam normalmente quando o professor se vestia naquela época para dar aula em sala de aula. Veneração de Maria e dos santos foi posta para fora, porque isso é idolatria. Por mais que a Igreja Católica até hoje tente tirar isso e essa ideia, só acredita nessa ideia quem está cego, que uma pessoa se prostrar diante de uma imagem acreditando que a pessoa que ela representa vai abençoá-lo, não é idolatria. Só a cegueira católica é que faz com que eles não entendam isso, mas o povo de Zurique entendeu. Então, culto a Maria, veneração aos santos foi proibida, indulgência foi banida. A pessoa encontra perdão para os seus pecados pela fé em Jesus Cristo e na obra que Ele fez. É o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa e nos purifica de todo o pecado, e não o pagamento de dinheiro, né? Não a compra de indulgência. Então as indulgências foram banidas. A influência de Zwingli foi tão forte que aquele Tetzel foi expulso da Suíça por causa da pregação dele. As orações pelos mortos também foram interrompidas. Eles entenderam pelas Escrituras que ao homem, como está em Hebreus 9:27, está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Até hoje, né? Um católico morre e tem missa de 7º, 30º ano e tudo paga, né? Por quê? Porque essas missas servem para diminuir o tempo de purgatório da pessoa, os seus sofrimentos no purgatório. E a gente tem um problema, né? Porque o Papa Bento XVI acabou com o limbo, e se acabou com o limbo só existe céu e inferno. Então, nesse sentido, o purgatório não existe mais, e como consequência disso, se a pessoa morrer, o padre não admitir que ela foi para o céu, então ela foi para o inferno, então não tem mais como tirar de lá, como não teria de mudar o estado. Mas a oração pelos mortos foi interrompida e, em função disso, a ruptura com a Igreja Católica, ela cessou. Daí você entende o ódio dos católicos quando encontraram Zwingli ferido na guerra. Eles derramaram toda a raiva deles nele, porque eles sabiam que foi por causa dele que toda aquela obra foi realizada. Ele foi o instrumento não admitido pelos católicos, que Deus usou para que a Igreja da Suíça pudesse ter a Bíblia Sagrada e a mensagem escrita nela como única regra de fé e prática dela. Eram homens normais como nós, mas que Deus levantou numa era para fazer diferença. E o nosso desejo, estudando esses homens, é que a gente possa dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Possamos ter coragem. Hoje, muito mais difícil que na sua época. Por quê? Porque o politicamente correto hoje tem sido um problema para nós. Qualquer tipo de crítica, de acusação ou de juízo que nós façamos contra outro grupo religioso, outra religião, isso é considerado uma ofensa gravíssima nos nossos dias. Em alguns aspectos, dependendo do que você disser, sujeito à prisão ou ser considerado crime, mas nós não podemos calar por causa disso. Então nós devemos
ter coragem e continuar apresentando o Evangelho para o mundo perdido. E para as religiões que se dizem caminham para Deus, nós devemos apresentar as Escrituras como única revelação de Deus, nos mostrando quem Ele é, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer e o que Ele quer que, como seu povo, nós venhamos viver. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que a vida desses homens sirva de inspiração para nós. Que nós possamos olhar para eles não como super-heróis, eram homens normais, como eu e você, que dependeram de Deus e colocaram as suas mãos, as suas vidas na mão do Criador, crendo que Ele poderia fazer algo grandioso através da vida deles. E o Deus que abençoa a vida deles é o mesmo Deus que abençoa a nossa vida. Por isso, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pastor Ricardo.